Queridos irmãos e irmãs, boa noite. Que bom que vocês estão chegando para a nossa live, para esse momento especial de conversa com o nosso amigo, colega, pastor Frederico Carlos Ludwig, pastor Jonathan Kleber também, companheiro dele de paróquia, está conosco, bem-vindo. Que bom tê-los nessa noite. Boa noite, querido. Membros da comunidade Bom Pastor de Curitiba, pessoas que estão conosco assistindo essa live hoje, é muito bom tê-los aqui. E nós queremos conversar sobre um tema bem pertinente, interessante, sobre como ser igreja na pandemia. Como ser igreja na pandemia. Nós não tivemos tempo de nos preparar para entrar nessa pandemia e também não podemos esperar ela passar para que a gente continue sendo igreja. Nós precisamos, de uma forma ou de outra, ser igreja na pandemia. Por isso nós queremos ter essa conversa. É uma história extraordinária que aconteceu em São Paulo, difícil de acreditar, um dos templos mais lindos da ESLB, sem sombra de dúvidas, que existe lá naquela cidade, e a tragédia que aconteceu, e nós vamos ver que a tragédia poderia ter sido muito maior, poderia ter morrido muito mais gente, mas que no fim das contas todas as vidas perdidas são lamentadas, mas em vista do que poderia ter acontecido, né, houve também o cuidado de Deus para que outras vidas não fossem perdidas. Pessoal que está chegando, muito boa noite, bom tê-los aqui conosco. Paróquia Bom Pastor de Curitiba. Em seguida vamos convidar o nosso amigo pastor Frederico Carlos Ludwig para ingressar conosco nessa nossa live desta noite. Vamos tentar fazer um contato então. Opa, deixa eu ver aqui. Ah, sim, estava vendo no lugar errado aqui. Vamos lá, então, pessoal que está aqui conosco, bem-vindos. Muito bom tê-los aqui. Lembro que fiquem à vontade para colocar suas perguntas também. E dentro do possível, o nosso amigo pastor Frederico Carlos Ludwig irá responder. Boa noite, Frederico, tudo bem? Boa noite. Só vou ter que pedir ajuda para minha assessora técnica, ou seja, a filha. Que a imagem está travada aqui. Eu estou te vendo bem, tá normal aqui para mim. Tá normal? Tá normal, aqui tá normal, estamos... Bom, então vai, para mim tá travada aqui, mas tudo bem, tudo tranquilo então. Se vocês estão me vendo... Isso. Em primeiro lugar, boa noite. Né? Pessoal de casa, dá um help aí, tá aparecendo a imagem dele, como é que tá? Vamos ver que o pessoal já vai nos socorrer aqui. Vamos ver o que eles nos dizem. Aqui para mim está normal. Eu vou... Aqui o pessoal está dizendo que está normal, né? Tá certo, então tá ótimo. Então tocamos. É só para mim que está travado, então eu tenho que cuidar com o que eu faço. Com as caretas que eu faço, que eu não me vejo. Parecendo normal. Legal. Que legal. Querido, muito obrigado por ter aceito o convite para participar conosco da live aqui na comunidade Bom Pastor de Curitiba. É uma grande alegria para nós aqui ter esse espaço de conversa, esse espaço em que nós sempre trazemos toda quarta-feira um convidado para tratar algum assunto pertinente ao ser e ao viver comunidade. E especialmente nessa época de pandemia, em que nós fomos assaltados por uma situação completamente inesperada, que literalmente da noite para o dia nós tivemos que repensar não apenas o ser igreja, mas toda a nossa forma de viver.
eu achei pertinente te convidar, conhecendo a história, conhecendo anteriormente o templo. Nós estivemos um ano e pouco antes aí no seminário, na realidade foi no ano anterior, né? No seminário de mentores do período prático, na comunidade Martin Luther em São Paulo, e em maio do ano seguinte nós tivemos aquela, eu não sei se chama incidente, tragédia, acidente, crime, isso nós vamos deixar para o pessoal que está nos assistindo. E para os entendidos também, né? Cada um pode tirar a sua conclusão dessa história toda. A sua conclusão. Mas, pastor Frederico, eu quero que o senhor se apresente. Fala um pouco de onde vem, da sua família, quanto tempo em São Paulo, para o pessoal aqui de Curitiba lhe conhecer, quem está conosco. Bom, em primeiro lugar, é uma alegria estar com vocês nessa noite de hoje, poder falar um pouquinho desse tema da Paróquia Centro de São Paulo, nesse tempo de pandemia. Quase que dá para dizer que a Paróquia Centro está vivendo uma pandemia já há 2 anos ou mais. Ela só tem se agravado no meio dessa história toda. Mas é uma alegria poder participar. Bom, para quem não me conhece, sou o pastor Frederico Carlos Ludwig, pastor aqui na Paróquia Centro de São Paulo há 21 anos. Anteriormente, trabalhei em Taió, Santa Catarina. Taió, na época, tinha 20 mil habitantes, São Paulo, 20 milhões. É uma questão de zero só aí, isso é só uns detalhes. Na rua que eu moro tem mais habitantes do que na cidade de Taió. Mas foi uma coisa interessante. E antes disso, também trabalhei em Toledo, Paraná, Vila Nova. Fazia tudo uma parte de uma mesma paróquia na época, quando cheguei lá. Sou natural de Esteio, casado com a Janete Bertolt Ludwig, natural de Joinville. Temos uma filha, a Débora, que é a minha assessora para assuntos aleatórios, quando eu não entendo, porque eu sou tão moderno, que quando fala em mandar um recado é do tempo de sinal de fumaça ainda. Mas a gente vai aprendendo mesmo, os cabelos estão caindo, mas a gente vai aprendendo com o tempo. Pois é, um pouquinho, essa é a história, em traços rápidos. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta para esse gaúcho de Esteio. É gremista ou colorado? Colorado, né? A nossa live acabou de ter uma melhora na qualidade de diálogo fantástica. Tem alguns gremistas que tinha encerrado o assunto. Não. Tem alguns gremistas aqui que vão reclamar, mas não tem problema. Mas eles choram sempre. Pastor Frederico, então, o tema que proposto, reconstruir desafios para a igreja na pandemia. E foi muito oportuno que o senhor acabou de colocar, que a igreja de vocês teve que lidar com essa questão da pandemia, ou dos desafios que a pandemia trouxe agora para nós, já a partir do dia 1º de maio de 2018. O momento em que aconteceu aquele incidente, a queda do edifício Wilton Paes Leme, Wilton Paes de Almeida, desculpa, Wilton Paes de Almeida, e daí afetou, pelo jornal se diz 70%, 80%, 90% da estrutura da igreja, mas impossibilitou por completo o uso não só da igreja, como de tudo que estava lá. Em breves traços, para que as pessoas possam relembrar um pouquinho do que aconteceu, como foi, para que a gente situe um pouquinho, por favor. Bom, para a gente tentar entender essa importância desse assunto, você já mencionou, nós estamos falando de uma igreja que, sem sombra de dúvida, não vou dizer que é a mais bonita, mas está entre as mais bonitas em termos arquitetônicos. É uma igreja que foi inaugurada em 1908. 1908 foi inaugurada a igreja, que foi construída num estilo bastante importante, que é esse estilo neogótico. E ela foi
tombada como patrimônio histórico do município e também do estado de São Paulo no seu nível mais rigoroso de tombamento, que eles chamam de NP1. Ou seja, tudo tem que ser conforme o original. E junto com a construção da igreja nesse estilo neogótico, também nós tínhamos os vitrais, que foram confeccionados pelo maior vitralista do Brasil, que é Conrado Sorganit, que tem obras espalhadas aí em vários lugares do Brasil. Inclusive, o primeiro vitral fabricado por Conrado Sorganit estava na nossa igreja. Em 2008, se eu não me engano, foi inclusive matéria da revista Veja São Paulo esse assunto. Junto com isso tudo, ainda um órgão de tubos, considerado entre os melhores do Brasil, em funcionamento. E, de repente, nós estávamos restaurando a igreja, já tínhamos gasto algo em torno de R$ 1,5 milhão no restauro da igreja, faltando praticamente a parte de fora do reboco e pintura, quando então, no dia 1º de maio, naquela madrugada do dia 1º de maio, tudo veio abaixo. Numa tragédia anunciada, aquilo que a gente sempre fala, uma tragédia anunciada. A gente sabia que ali ia acontecer alguma coisa com aquele prédio, mas nunca se imaginou que, a partir de uma briga de marido e mulher que morava ali naquela situação, provocou um incêndio e, pelo comprometimento de toda a estrutura do prédio, isso tudo veio abaixo, atingindo a praticamente 80%, 90% da igreja. Sobrou somente o altar e a torre que sobraram da igreja. O resto veio tudo abaixo. Foi uma tragédia humana, não tem nem como mensurar o que isso significou. Oficialmente, ali foram encontrados 7 corpos, mas a gente sabe que houve muito mais mortes, pessoas que não foram mais encontradas. Então, nós não temos nem como mensurar a tragédia das pessoas que moravam ali nessa situação indigna, a tragédia da igreja no seu templo ali, a tragédia da comunidade, a tragédia do entorno, que de repente parou tudo ali. Isso foram milhares e milhares de vidas que foram afetadas pelo descaso, porque foram feitos laudos demonstrando que não havia as mínimas condições daquele prédio ter moradias lá dentro. E foi o que aconteceu. Então, na madrugada do dia 1º de maio, alguma coisa que provocou todo esse sofrimento humano que até hoje ainda persiste. Naquela madrugada, logo que eu fui informado pela zeladora, eu fui para lá, estava conversando, inclusive, com o capitão do Corpo de Bombeiros, na frente da igreja, quando ele, questão de minutos, ele disse, vamos nos afastar, e nisso a igreja o prédio veio tudo abaixo. É importante lembrar, né, frisar que as pessoas que estavam lá não eram um tipo de... Elas não estavam invadindo cada uma por conta, elas pagavam para estar lá, né? São aquelas ocupações que a gente sabe, o pessoal pagava um aluguel para morar. Não era uma invasão, vamos dizer assim, de um grupo organizado. É um grupo que se apropriou do prédio, explorando a miséria dos outros ali dentro. E eram pessoas boas, pessoas muito boas, a gente conhecia muito deles, pessoal que trabalhava nos salões de beleza com manicure, eram diaristas, eram pessoal que fazia bico na rua, nas feiras, então grande parte era gente trabalhadora, a gente conhecia a maioria deles. Uhum. E
em meio, dando sequência, né, em meio à pandemia, toda a igreja, todas as comunidades, no Brasil, no mundo inteiro, luteranos, católicos, enfim, qualquer que fosse, precisaram se reinventar e seguir trabalhando sem o seu tempo, sem poder utilizar o tempo, né? Foi o que vocês viveram também. Como foi essa experiência da Martin Luther? Porque o choque ele é muito grande, mas a resposta tem que ser rápida, né? E muito se via as pessoas de outras igrejas falando, não, a nossa igreja está à disposição, vamos poder utilizar, tá tudo tranquilo. Como foi essa questão da reação da comunidade, né? Até como uma forma de nos motivar a entender assim, olha, nós já estamos há 5 meses sem poder utilizar a igreja, mas a igreja em si, de Cristo, ela precisa continuar acontecendo. Qual foi a experiência da Martin Luther? Bom, logo após a tragédia, na primeira semana, nós nos encontramos na sede do Sínodo, que fica bem próximo ali, juntamente a diretoria da paróquia e membros do conselho, e aonde nós, avaliando esse impacto todo, tivemos que tomar uma decisão e, naquele momento, nós vimos que o primordial era nós refazermos a infraestrutura básica para recomeçar as atividades da comunidade, mesmo precariamente nos fundos da igreja que não tinha sido atingida. Então nós tivemos que refazer toda uma infraestrutura, porque não sobrou nada. Não tinha luz, não tinha água, não tinha gás, não tinha telefone, não tinha mais nada, a rampa de acesso, não tinha mais nada, não tinha portão. Tenta imaginar, nós tivemos que partir praticamente de um zero ali. Tanto que foram gastos quase 180 mil reais só para refazer a infraestrutura básica para recomeçarmos as atividades. Porque nós vimos que não adianta pensar na reconstrução da igreja, nós tínhamos que manter a comunidade ali naquele espaço, a comunidade unida. E esse, então, foi o nosso principal foco. E aí, depois de tudo isso, então, no dia 8 de julho, nós tivemos a grata alegria de poder realizar o primeiro culto. O primeiro culto, de novo, debaixo lá de um telhado no pátio da igreja. E isso fez com que a comunidade, então, se mantesse unida. E aí, então, bom, recomeçamos os trabalhos da comunidade e aí, a partir daí, então, bom, agora vamos pensar na reconstrução da igreja. Uhum. Eu lembro que na época, então, nós tínhamos um evento que nós destinávamos aqui para uma outra ação da ISLB, e eu não me lembro se foi a tarde do pastel ou a tarde do hambúrguer, que era, esse ano não está acontecendo pela pandemia, mas organizada pelo ensino confirmatório. E daí nós repassamos uma oferta, nós também temos um projeto da Almofadas do Coração, que fez um bazar. Nós repassamos, eu acredito que em torno de R$ 3.500, mais ou menos, para a comunidade, né? E alguns dias depois, no seminário do período prático aqui em Curitiba, então o senhor teve a oportunidade de falar, o senhor colocou, olha, custou para nós R$ 80 mil só para desmontar o órgão de tubos e armazenar. R$ 80 mil. O que mais dos valores, assim, porque como tu acabou de falar, ou falou há pouco, né, 1,5 milhão, mais de R$ 1 milhão já havia sido gasto para reformar a igreja e, de repente, além de ser tudo perdido, se volta a conta. Como foi, enquanto ficou esse valor, quais os valores finais, assim, para que a gente tenha uma noção do impacto financeiro, porque no dia a dia das nossas comunidades nós já sabemos que um grande desafio é manter as nossas responsabilidades em dia financeiramente. E tendo toda essa questão ainda por cima, como ficou isso, pastor? Por favor. Bom, quando se fala em restaurar e reconstruir um prédio tombado como patrimônio histórico, os números assustam.
porque nós não podemos, só para ter uma ideia, nós não podemos fazer nada na igreja que não tenha um projeto e que não seja aprovado pelos departamentos históricos, tanto do Estado como do município. E são tudo coisas especializadas, uma mão de obra especializada, é tudo nos mínimos detalhes. Bom, a reconstrução da igreja, há 2 anos atrás, quando nós fizemos o orçamento, ela estava, só a reconstrução da igreja estava orçada em 2.200.000 reais. Soma-se a isso mais 210 mil de projetos. Soma-se a isso mais 180 mil da reconstrução da infraestrutura. Soma-se a isso mais 300 e poucos mil do restauro do órgão, que ainda vai ter que vir. Bom, somando tudo, nós chegamos a algo em torno de 4.900.000 e poucos mil. Tenta imaginar o que é isso. Mas, graças a Deus, a gente tem recebido muita ajuda nesse tempo. Nós recebemos, por exemplo, de doações, eu tenho um dado aqui que foi do dia 30 de janeiro, nós tínhamos recebido até então 925 mil reais em doações. Doações de comunidade, como as de vocês, doações de membros, doações. Eu ouvi doações de 5, 10 reais, mas que para nós foram muito significativas. Houve doações grandes, houve uma senhora que faleceu e ela nos deixou em testamento, que deu essa herança que nós ganhamos, ela deixou 620 e poucos mil reais em herança que veio cair como uma bênção ali no meio. E somando tudo, nós chegamos com as doações e recursos próprios, nós chegamos a alcançar 2,5 milhões de reais já. Quer dizer, praticamente a metade do que a gente tem previsto gasto nessa reconstrução da igreja. Ela hoje, a igreja, ela está na seguinte situação que nós havíamos assumido esse compromisso de que nós, mesmo inacabada, nós iríamos voltar a ter os cultos na igreja. Então, ela está nessa situação. Refizemos o telhado, todas as paredes foram reconstruídas, a parte elétrica, de som, tudo mais. Na parte interna falta o piso, o forro, o reboco e a pintura. Aí depois a parte de marcenaria, que é bancos e essas outras coisas. Mas nós já poderíamos estar usando a igreja. A meta era que o culto da Páscoa fosse realizado na igreja. A Sexta-feira Santa, que lembra mais a dor, o sofrimento, seria fora, no pátio, e a Páscoa, que é ressurreição e vida, seria dentro da igreja. Mas aí veio a pandemia, né? Mais uma tragédia, aí para tudo, parou a reconstrução, aí também em decorrência de toda a situação econômica que o Brasil vive, também não tivemos mais recursos, então no momento está tudo parado. Então na hora que houver segurança, nós vamos retomar os cultos agora dentro da igreja mesmo inacabada. Legal. Isso é muito significativo, né? Das pessoas poderem retomar o seu espaço de celebração e entender que os passos estão sendo dados. Mas aí Éder, aí tem uma coisa interessante, que como patrimônio histórico, tudo depende de autorização dos departamentos, da prefeitura, município. E aí nós levamos alguns meses, vamos dizer assim, numa discussão com eles, que havia pessoas dentro do departamento histórico que achavam que a parte tombada não deveria ser reconstruída de forma idêntica, mas deveria ser feita de uma forma mais moderna, descaracterizando a igreja. E aí onde é que nós argumentamos muito isso? Eu disse, olha, a igreja,
ela também ela é feita de pessoas. Pessoas que ali dentro choraram as suas alegrias, choraram as suas dores, ali derramaram o seu coração perante aquele altar que ficou de pé, ali que foram chamadas por aquele sino que ainda hoje já está batendo novamente. E agora descaracterizar esse espaço, eu digo, isso não é correto. E eles aceitaram a nossa argumentação e nos permitiram reconstruir de uma forma idêntica. Que legal. O que seria realmente uma pena. O templo é lindíssimo. Ele é muito bonito. Tive a oportunidade de conhecer em 2017 e é impressionante. Nos remete a um templo de uma igreja na Alemanha, por exemplo, assim, né? Isso tem, claro, nós entendemos que o templo não precisa ser lindo, maravilhoso para que Deus se faça presente, mas o significado, né, dessa beleza do templo, assim, ela nos faz sentir mais próximos de Deus também. Os vitrais, enfim. Era um ambiente, e em seguida, quando estiver aberto, será novamente um ambiente muito gostoso e muito agradável. Eu quero fazer 2 citações aqui. Santos Cláudia Gonçalves. Cláudia Gonçalves dos Santos, eu acredito. Pastor Frederico conduz a igreja com muito amor, é um esteio firme e forte. Obrigado, pastor. Olha o reconhecimento do povo aí, que legal. Obrigado, Cláudio. Um abração para vocês. E Tereza Shen, Deus foi bondoso, durante esse período não choveu, só depois que o órgão foi desmontado voltou a chuva. Interessante. E realmente, o órgão foi pouco afetado, por incrível que pareça. Que bom. Uma coisa que chamou muita atenção a gente nessa tragédia, nessa situação toda, é que, claro, pastores cristãos procuram sempre ver Deus agindo, ou precisam, né, através da fé, ver Deus agindo também nos momentos difíceis. E 2 coisas interessantes que não foram afetadas, ou que permaneceram de pé durante, apesar da queda do edifício, foi a torre do sino, ou seja, aquele que chama as pessoas para o culto, e o altar, que é o lugar da igreja onde nós nos voltamos para ouvir a leitura bíblica, para onde nós colocamos as nossas orações, né, onde a gente se dirige para falar com Deus, né? Simbolicamente a gente vê isso. Isso foi muito, muito interessante, que a comunidade, numa metáfora bem forte também, o espaço da comunidade foi bastante prejudicado, mas parece que Deus estava dizendo, olha, pessoal, vocês vão ter que reinventar, vocês vão ter que pensar uma coisa boa para o lugar de vocês por enquanto, mas não esqueçam. Eu continuo a chamar vocês através da Torre do Sino, e o lugar onde vocês vão olhar para ouvir a minha voz, a interpretação da minha palavra, através dos pastores, dos ministros religiosos, ela se mantém firme. Isso foi muito interessante. Como e realmente foi interessante. No dia 1º foi essa tragédia, no dia 2 de maio, o comandante do Corpo de Bombeiros pediu para mim entrar dentro da igreja, porque eles precisavam informações. E aí, subindo, deu para entrar na igreja pela porta da frente, que fica debaixo da torre, e subir no mezanino, onde é que estava o órgão. E ali deu para ter uma ideia do tamanho da tragédia. Mas ali eu vi uma das coisas mais lindas da minha vida. Aquilo que você falou, o altar estava intacto, estavam as flores lindas que ainda tinha do culto de domingo, tudo enfeitado, as velas ali. E naquele momento em que eu estava ali no mezanino, um raio de sol bateu sobre a cruz no altar. Olha só. E temos foto desse momento. Tem uma foto que foi tirada desse momento. Todo aqui, desculpa. Eu acabei de me arrepiar todo aqui ouvindo isso. Isso até hoje eu ainda sinto esse arrepio. É como se Deus ali estivesse dizendo, olha,
pode derrubar tudo, mas eu permaneço aqui com vocês. A luz que vem de Deus, a luz de Cristo ali sobre aquele crucifixo em cima do altar, iluminando aquele altar naquilo, foi algo assim, simbolicamente fora de série. Que legal. Que legal. E interessante também, né? Claro, pastores sempre ficam procurando a nossa função, pastor, é ler a vida das pessoas, ler o cotidiano e dali tirar lições. Algo que o senhor comentou ontem, quando nós conversamos, que quando se der os passos, bom, agora nós vamos ter que reconstruir, foi percebido que a base da igreja precisava ser reforçada porque ela havia sido abalada, né? Os números também são impressionantes aí, de cimento, Bom, líquido, como aconteceu. Aqui tudo é impressionante. Você imagina um prédio de 24 andares cair. E cair de uma forma reta. Ele não tombou. Ele simplesmente foi empilhando as lajes, uma em cima da outra, 24 lajes. Os arquitetos, engenheiros com quem a gente conversou na época, disseram, olha, nem numa implosão controlada cai uma coisa tão perfeita. Mas aquele abalo do solo, ele mexeu com o solo debaixo da igreja. E na prospecção que foi feita do solo, antes de começar a reconstrução, se viu que abalou muito. Então, por uma questão de segurança, nós tivemos que fazer esse trabalho de fortalecer o solo. Aí foram abertos furos de metro em metro ao redor de toda a igreja e injetado cimento líquido a 4 metros de profundidade. Foram 1.250 sacos de cimento líquido injetados dentro do solo. É bíblico. Rocha firme. Vamos construir em cima de uma rocha, que está ali debaixo agora tem uma rocha. Né? É verdade. Isso é bíblico. Poderia ser muito fácil da pessoa de se olhar muito, né? Tem uma teologia, ou não dá para chamar de teologia, mas uma filosofia com base teológica punitiva que coloca a responsabilidade em nós pelas coisas que acontecem, que falta fé e a gente tem que negociar essa fé com Deus, comprar, que não tem nada de luterano, e seria muito fácil dizer, olha, uma igreja que foi castigada por Deus, e na realidade, o que Deus permitiu que ficasse lá, apesar daquele incidente, e não apenas na igreja luterana, ao redor havia, existem mais igrejas e tantos outros prédios, tantas outras pessoas que poderiam ter sido afetadas, né? Mas Deus, para mim fica muito claro que Deus deu um recado, o mundo, as injustiças vão acontecer, as escolhas humanas podem causar grandes dores, mas ele ainda se mantém firme e ele nos lembra, né? Nós precisamos sempre ter a igreja, seja ela física, a construção física, como a igreja, corpo de Cristo, a construção espiritual, na rocha firme, né? Nós precisamos entender onde nós estamos pisando para que o nosso testemunho não desmorone logo ali na frente. Com certeza, isso que você disse das pessoas, e não foram poucas dessas palavras, disse que isso era castigo de Deus e coisa desse tipo, eu aprendi na minha vida e no meu ministério pastoral de olhar de uma outra forma. Eu vejo que a mão de Deus estava ali justamente protegendo. Que esse prédio, uma tragédia anunciada pela negligência, pela falta de responsabilidade dos órgãos públicos, uma tragédia que poderia ser imensurável em termos de vida, de repente acontece aquilo ali, nós perdemos grande parte da igreja, mas no meio disso também eu vejo que nós, como comunidade, como paróquia, nos sentimos abençoados, nós nos sentimos abraçados por pessoas Brasil afora, pessoas do mundo inteiro que entraram em contato, pessoas com pequenas doações nos ajudaram a chegar até aqui. Eu sinto que nós fomos
abraçados, né, em nossa dor e em nossa tristeza. E isso que nos anima, isso que nos fortaleceu nessa caminhada, que manteve essa comunidade da paróquia Centro Unida. Eu me lembro, por exemplo, quando nós conseguimos refazer a infraestrutura para poder recomeçar o culto, tinha que fazer uma limpeza na parte dos fundos da igreja, onde é que é o salão, onde é que teríamos os cultos. Tenta imaginar o que tinha de pó, de cinzas ali, só de ferro nós tiramos mais de 4 toneladas de ferro que ficou jogado ali no pátio da igreja. Quando eu vejo aquelas senhoras da Oase de 60, 70, 80 e tantos anos lá, ajudando a fazer a limpeza, a comunidade que se manteve unida, que foi abraçada, isso é bênção de Deus. Problema sim, problemas estamos tendo. Poxa vida, mas se eu vejo, por exemplo, nos cultos que aconteceram nesses 2 anos lá nos fundos da igreja, aberto, frio, chuva, mas a comunidade estava ali presente. Que bênção é isso? O espaço, a igreja, ela é importante, ela é fundamental, mas eu vejo que quando uma comunidade que é a igreja somos nós reunidos, não importa se é dentro da igreja ou lá no pátio, mas se nós nos mantemos unidos, isso é bênção de Deus. Amém. Amém. É interessante que você falou que as doações chegaram próximas de R$1 milhão, certo? Doações de comunidades e outras doações chegaram perto de R$1 milhão. E na nossa igreja, na ISLB, nós temos todo ano a campanha Vai e Vem, que está em curso, e que a igreja busca arrecadar em torno de R$1 milhão também. E é muito importante de nós percebermos que, nossa, R$1 milhão é bastante, mas se nós pegarmos os membros da igreja luterana, no período de 3 meses, mais ou menos, que acontece a campanha, será que a gente consegue dedicar R$1 por mês? R$1 por mês são centavos por dia. Isso lá no final das contas, imagina, R$3 milhões ou R$2 milhões. Quantas pessoas podem ser abençoadas com esse trabalho? Quanto trabalho pode ser levado adiante, especialmente nesse tempo de pandemia? Então, no interim dessa nossa conversa aqui, em meio à campanha Vai e Vem, a gente também reforça. Nós precisamos fazer a nossa parte. A igreja paga o dízimo para o sínodo que repassa para a ISLB. Passa. Isso é manutenção de estrutura. Tem alguns projetos atendidos ali também. Mas a nossa doação, quanto do nosso financeiro a gente doa por mês? Não está fácil. Tem muitas pessoas que perderam emprego, reduziram, mas Deus não espera muito da gente. Deus espera que a gente possa doar de coração. E quando isso acontece, isso é multiplicado de uma maneira maravilhosa, fantástica. Pastor Frederico, os meus medos estão acontecendo. Nós temos apenas mais 20 minutos de conversa e tem muita conversa para frente. Mas nós vamos indo devagarinho, nós vamos conseguir. Eu quero que o senhor fale um pouquinho do trabalho diaconal que acontecia, eu não sei se ele foi retomado, porque o que acontecia com relação aos moradores de rua. Quem tem eu já havia estado em São Paulo em 2010, por ocasião de conseguir o visto para ir para os Estados Unidos. Eu fui de ônibus até a rodoviária, peguei um táxi, voltei, eu não andei para São Paulo, eu andei dentro de um táxi, não sei quantos quilômetros, mas eu não conhecia. Mas em 2017 eu tive a oportunidade de entender um pouquinho do que é São Paulo, e assusta. O número de pessoas nas ruas é tudo multiplicado por muito. Eu moro em Curitiba, é uma cidade que Curitiba e região metropolitana tenha praticamente 2 milhões de pessoas. São Paulo deve ter 10 vezes isso, mais ou menos, né? São Paulo... Mais ou menos. A grande São Paulo, sim. Tudo isso. Qual o trabalho diaconal que era realizado pela comunidade antes? O que a comunidade fazia em prol dos moradores de rua? E o que continua? Como isso está sendo feito? Como foi retomado? Bom, quando se fala em pessoas em situação de rua, a gente tem que entender uma vez essa história.
Deixa eu só clicar aqui que não vai parar o plim-plim aí. A questão do povo da rua, existem vários grupos. Existe aquele que é o morador de rua. Existe aquele que está ligado a drogas na rua. Existe o pessoal que também se faz passar por morador de rua, aqueles bandidinhos de esquina e tudo mais. Então, a nossa paróquia ela tem um trabalho bastante grande junto com o povo em situação de rua, já há 20 anos. Ela tem esse trabalho com o povo da situação de rua. Onde é que nós acolhemos essas pessoas ali dentro, no espaço da nossa igreja? Uma das coisas que a gente sempre se propôs com o trabalho do povo em situação de rua é não levar comida na rua, mas acolhê-los no nosso espaço. Eu, sinceramente, eu sou contra dar comida na rua para as pessoas. Isso não é digno. O trabalho com pessoas em situação de rua não pode ser descargo de consciência, de dar uma comida, dar um lanche, eu dei um prato de comida, dei uma marmita. Isso não é trabalho, isso é descargo de consciência. A gente precisa acolher essas pessoas. Então, os moradores de rua sempre foram acolhidos no espaço da nossa comunidade. Ali eles recebem um lanche, ele tem direito a usar um banheiro, coisas básicas, um espaço de conversa, de bate-papo, que eles gostam muito. Eles têm confiança na igreja, de tal forma que eles deixam todos os seus documentos sob a nossa guarda. Nós temos a guarda de documentos de mais de 400 moradores de rua, que ali deixam com a gente a confiança. E documento para eles é o último resquício de cidadania, de ser humano. E isso que eles têm de mais precioso, eles deixam conosco lá na igreja. Então, com a tragédia do dia 1º de maio, esse trabalho teve que ser interrompido. E aí eu vi uma das coisas que mais bonitas da minha vida, que mais me emocionaram nessa história toda. Quando membros da comunidade, logo depois do acontecido, quando a gente começou a tomar conta da situação, eles não perguntaram quando é que ia ser o primeiro culto. Eles perguntaram quando é que nós iríamos recomeçar o trabalho com o povo em situação de rua. Essa foi a preocupação primeira de muitos membros. Então, foi uma coisa assim que mexeu comigo e mexe comigo até hoje. Esse lado humano, esse lado diaconal, esse lado de servir. Isso é ser igreja. Isso é igreja viva. Isso foi o que aconteceu ali. Então, depois de tudo que aconteceu, tivemos o primeiro culto e já no mês de agosto recomeçamos todo o trabalho com o povo da rua. E nós vemos ali pessoas assim muito boas, tanto que toda a parte de madeira, quando nós fizemos o restauro da igreja antes da tragédia, toda a parte de madeira, quem restaurou foi um morador de rua. A gente sabia que ele trabalhava com isso e nós confiamos nele e ele restaurou toda a parte de madeira dentro da igreja. Então, nós recomeçamos novamente esse trabalho já em agosto, início de agosto. E agora, com essa pandemia, devido à aglomeração e as circunstâncias dos espaços que nós temos, nós não temos mais como realizar como estávamos fazendo antes, pelas proibições que existem. Mas continuamos com o trabalho da guarda dos documentos, tem plantões na secretaria, então, que eles vêm lá buscar e trazer os documentos e levar e tudo mais. Cada um que vem lá recebe um lanche quando está lá. Então, o trabalho de uma forma um pouco diferente continua até que a gente possa voltar de novo à normalidade após essa pandemia.
Olha, segunda vez que eu me arrepio escutando esse testemunho da comunidade, e a igreja acontece quando Dietrich Bonhoeffer já dizia isso, né? Teólogo alemão, luterano. Éder, o Sim, volume está muito baixo. deixa eu chegar um pouquinho mais perto. É, Dietrich Bonhoeffer já dizia, né, escreveu que a igreja só é igreja quando é para os de fora, ou seja, quando ela acontece para as pessoas que necessitam no mundo, né? Nós temos a vida comunitária, que é fundamental para a nossa fé, nós temos grupos que vão nutrir a nossa espiritualidade, mas a igreja é percebida no mundo quando ela se volta para a necessidade dessas pessoas que eu acho que você deve ter diminuído um pouco o seu volume. Veja se não, não meu diminuiu volume aqui está no máximo. no máximo. Bom, mas Não, é que eu não estou conseguindo. Chegou minha técnica aqui. vamos lá. Vamos ver. Deu? Voltou ao normal? Será? Escuta bem? Ainda está baixinho. É? Mas vamos lá. Vamos adiante. O pessoal está dizendo que o som tá bom. Mas é fundamental da igreja ser percebida no mundo por essas ações diaconais, pelo serviço. Nós tivemos um café, eu participei de um café representando o Sino do Paranapanema, junto com o vice-pastor sinodal, o pastor Alfredo, que estivemos nós dois na presença do prefeito de Curitiba. E ele falando a vários pastores, um café com pastores evangélicos, ele disse que, olha, as igrejas querem dar comida, tem que dar comida, mas tem que oferecer o lugar para as pessoas comer também, porque não existe dignidade em comer um prato de comida sentado na calçada ou na sarjeta, né? Isso são desafios que a igreja tem, que nós somos lembrados de que o mundo precisa nos perceber, né, através dos nossos gestos. Comentei o nome do pastor Alfredo, ele acabou de entrar conosco aqui. Que Falei coisas legal. boas, pastor Alfredo. Que legal. Pastor Frederico, nosso tempo está se esvaindo. Ah, é? Esvaindo. Eu vou lhe fazer uma pergunta ainda para que o senhor possa deixar suas palavras finais. Eu tinha pensado uma leitura bíblica. Eu não vou fazer todas as leituras, mas é o Salmo 119, versículos 25 a 32. Eu peço que vocês leiam em casa depois, meditem sobre esse salmo. Eu vou colocar aqui nos comentários também. Salmo 119, 25 a 32. O verso 25, ele diz assim: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Que palavra do salmista? A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. A comunidade Martin Luther viveu isso, nós estamos vivendo esse tempo de pandemia em que parece que nós estamos caídos, esquecidos, mas a palavra de Deus, ela pode nos vivificar. E esse testemunho que o senhor deu aqui, eu lhe agradeço muito, pastor. Também um abraço para o Jonathan, o seu parceiro aí de comunidade, que também tem uma história bem legal, né? Ele foi para São Paulo realizar o período prático e não deixaram mais ele voltar. Eu não sei se ele não achou o caminho de volta. Ele saiu da Grande Pomerode para São Paulo. Só essa mudança também, né? Mas, querido, coisa de zeros. Eu pude conversar um pouco com ele ano passado na conferência de Convenção Nacional de Ministros aqui. Desde já eu lhe agradeço. Nós temos ainda em torno de 10 minutos. Eu vou lhe passar, em seguida eu já lhe passo a palavra, eu vou só trazer alguns avisos, mas que esse seu testemunho, todo esse engajamento da comunidade também nos motive, as nossas comunidades, a entender que as situações difíceis vão acontecer, nós vamos tomar uns tombos, levar umas rasteiras bonitas, mas também Deus se coloca do nosso lado e de maneira que nós muitas vezes
nem imaginamos. Ele vai nos abraçar, vai nos estender a mão, e vai fazer com que a gente caminhe também, né? Se eu não me engano, é na canção do Cuidado, é uma das canções do pastor e professor Rodolfo Guedes Neto, que ele fala, né? Me ajuda, mais ou menos assim, que Deus ajude a levantar, mas também, se não for o momento de eu levantar, Deus permanece caído com a gente para que a gente possa retomar isso, né? Então, pastor Frederico, muito obrigado, um grande abraço a todas as pessoas que estão conosco aqui, viu? Ney Varzim, grande abraço, querido, que bom tê-lo conosco aqui também. O Ney é um conterrâneo lá de Pelotas. E eu vou só dar uns avisos para o meu merchandising, para o nosso comercial aqui. Em seguida, eu vou pedir para que você faça as suas palavras de conclusão aí. Queridos, queridas, que bom que estão conosco aqui. Sexta-feira nós temos o nosso culto, @BomPastorCuritiba, no Instagram e no Facebook. Todos convidados a participarem. No domingo, 20 horas, sexta, 20 horas, domingo, 20 horas, oração da noite. Vai ser muito legal tê-los conosco. E todo domingo, 10 horas da manhã, o Sínodo Paranapanema oferece no seu canal do YouTube o nosso sínodo, o nosso culto sinodal. Acessem o canal do Sínodo Paranapanema, se inscrevam lá e participem conosco. Que bom que vocês estão aqui para a quarta-feira da semana que vem. Nós temos a nossa live já com a Aline Maraguns, ela é funcionária da Uninter. O filho dela foi confirmado ano passado aqui. E nós vamos trabalhar um pouco sobre essas questões de mercado, relações com consumidores, o que espera no pós-pandemia. Pastor Frederico, um grande abraço para o senhor, para a sua assistente, a sua filha, para toda a sua família. Pastor Jonathan já colocou. Nós temos, você tem o senhor tem em torno de 5 minutos aqui. Se aparecer o relógiozinho, eu lhe corto para dizer, mas o que mudou na comunidade Martin Luther após o dia 1º de maio de 2018? E como nós podemos tomar essa mudança para as nossas comunidades na realidade de pandemia agora? Bom, uma das características da comunidade aqui do centro de São Paulo é que ela é uma comunidade, sempre foi uma comunidade muito acolhedora. E com essa tragédia, além de ser uma comunidade acolhedora, nós também nos sentimos, como eu já disse antes, acolhidos, abraçados em nossa dor, em nossa tristeza. E essa comunidade, com toda essa tragédia, se manteve unida. Nós agora estamos vivendo uma outra tragédia, que é essa pandemia, que os membros da comunidade hoje, não creio que não é só da nossa, mais sentem é aquele abraço, o aconchego, o estar junto, o sentir o calor humano. Mas Deus está dizendo, vamos dar um tempo. Quem sabe esse afastamento que estamos vivendo agora é para nos ajudar a entender a necessidade e o valor do abraço, o valor do aconchego, o valor de estarmos juntos. Nós ainda não recomeçamos os cultos presenciais aqui por uma questão de segurança, porque a coisa está muito estável, então queremos esperar um pouco mais. Nesse tempo todo, desde a tragédia do dia 1º de maio, há uma palavra do apóstolo Paulo em 2 Coríntios que tem nos acompanhado demais, onde é que Paulo diz, olha, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. É assim que nós nos sentimos, nós fomos atribulados, ficamos perplexos com tudo que aconteceu, sentimos perseguições, aquilo que você diz, esse é castigo de Deus ou coisa desse tipo, nos sentimos abatidos, mas sentimos a força, sentimos o poder, sentimos a presença de Deus em nossa vida, em nossa comunidade, como estamos sentindo agora também em meio a essa pandemia. E
loucos para nos encontrar novamente, louco para rever, olhar nos olhos uns dos outros, poder dar aquele abraço, aquele sorriso de irmão e de irmã. Então esse tempo ainda vai chegar, mas agora é tempo de preservar, cuidar a vida, que é o maior dom que Deus nos deu. Por isso, vamos nos cuidar, vamos nos preservar, vamos esperar mais um pouco, né? Um dos dons do Espírito é paciência agora, vamos ter paciência, esperar, né? E se cuidar. Sim. Que Deus ilumine, que Deus abençoe, que Deus guarde a vocês aí nesse trabalho que vocês têm na paróquia em Curitiba, que Deus abençoe vocês ricamente. Amém. Amém. Pastor Frederico, muito obrigado. A Elza está dizendo saudade do pastor Frederico aqui de Pouso Redondo. Olha só, que legal. Um abraço a todos aqueles que acompanharam a gente. Estava vendo nomes aí. Fantástico, legal. Fantástico. Querido, vamos nos reencontrar um dia, vamos nos abraçar. Com certeza. Se Deus está na minha lista de coisas para fazer antes de morrer, eu não penso em morrer cedo, não, mas de visitar essa igreja novamente, essa linda igreja, e que seja para celebrar, para a gente estar junto e vendo que a igreja de Deus, ela sofre, mas Deus continua sendo o Senhor dela e Ele nos dá as forças para isso. Pessoal que nos acompanhou, muito obrigado, muito obrigado pela participação de vocês. O pastor Frederico não falou, mas eu vou falar. Se alguém ainda quiser fazer uma doação para a comunidade lá de São Paulo, será muito bem-vindo. Iniciativas comunitárias também serão. E assim, gente, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja nos seus braços e que nós possamos seguir a nossa jornada. A estrutura pode ceder, o chão pode ficar falso embaixo dos nossos pés, mas Deus lembra que a verdadeira igreja, ela brota dos nossos corações, e tudo Ele nos permite fazer a partir da nossa fé, quando trabalhamos em conjunto. Pastor Frederico, muito obrigado mais uma vez, grande abraço, fique com Deus. Pessoal, boa noite para todos, abençoado descanso. Boa noite a todos. Tchau, tchau.